Boa noite a todos, aos irmãos aí, as irmãs aí que estão assistindo mais uma vez aí esse vídeo no YouTube, né? Quero deixar aqui uma mensagem para vocês, tá? Uma mensagem muito importante, muito séria. Essa é muito importante e é muito séria, tá? Tem muita pessoa aí que tá, eu vou direto ao ponto, né? Tem muita gente que entra aí nas redes sociais, ou mesmo comentário aí no YouTube. Não é meu caso, não é o meu canal, nem os meus vídeos, não é esse caso, tá? Mas em outros vídeos, em outros canais, em outros lugares e tal, assim, que eu vejo esse tipo de situação, e eu às vezes comento, às vezes refuto com a pessoa, às vezes eu comento com a pessoa, às vezes eu concordo, às vezes eu discordo. Quando eu concordo, ou quando eu refuto levemente assim, a pessoa toma uma atitude assim, tranquila, né? Normal. Fala um pouquinho, tal, qualquer coisa assim, mas nada muito agressivo, nada muito sério. Quando vai contra, sai de baixo. Quando vai contra, o bicho pega. Aí vem aquela velha pergunta, né? Assim é que nós devemos ser mesmo? É desse jeito que a gente deve ser com as pessoas? Não sabendo ouvir o que a pessoa tem para nos dizer. Eu mesmo já escutei cada coisa já sobre os meus vídeos aí que eu tenho feito. E olha, a única coisa que eu não gosto é que a pessoa coloque palavras na minha boca. É a única coisa que eu não gosto, porque é uma coisa que eu não falei. Eu não falei certo tipo de situação. Então se eu falei, tudo bem. Eu estou errado, eu tenho que ir lá assumir que eu estou errado, porque eu falei aquilo, então eu estou errado. Se eu não falei e nem dei a entender, a pessoa que está ali conjecturando e falando que eu falei, porque parece que eu falei, não sei o que e tal, e afirma que eu falei uma coisa que eu não falei, aí é que a coisa fica um pouco mais chata. Mas eu consigo equilibrar já isso daí de maneira que fala assim, olha, eu não falei nada, você pode mostrar para mim aonde que eu falei. Então em vez de eu discutir, brigar, sei lá, né? Aquela coisa, bater de frente com a pessoa, porque eu estou certo, porque você está errado, porque você está certo, porque eu estou errado. Em vez de ficar assim, o que eu faço? Olha, então, por favor, acha o lugar que eu falei, então, copie lá ou fala o número, né? O minuto ali que eu tô falando isso daí. Porque eu quero corrigir. Se eu falei isso mesmo, isso está errado. Isso está errado. Se eu falei isso, está errado mesmo. Vou lá corrigir. Mas ninguém mostra nada. E fica só falando, e aí vem aquela famosa frase que está nas escrituras que diz assim, que o Salvador não veio para julgar. Quando ele veio, naquela época, ele não veio para julgar. Mas se ele então não veio para julgar, por que ele falou para as pessoas então, para os fariseus lá e para os hipócritas, chamou eles de sepulcro caiado, chamou eles de raça de víboras, né? Insensatos de coração, incircuncisos de coração. Por que ele chamou então? Tá um julgamento ali, né? Ele não veio para julgar aqueles que seguem a palavra dele, a sua palavra. Os que ouvem suas palavras, que nesse caso agora é ler suas palavras, ouve, porque nós estamos falando aquilo que está escrito, as palavras dele, né? Aqueles que ouvem suas palavras e andam no seu caminho, ele não julga, porque está andando no caminho dele. Mas se os de fora, isso julga sim, julga e julga muito bem, e julgou naquela época muito bem. E o nosso Salvador não é nenhum hipócrita, né, para falar uma coisa na frente e fazer outra, ou vice-versa, né? Então vamos tentar seguir os passos dele, né? Tem um que falou para mim assim, olha, eu vou pro templo porque eu sigo os passos do Salvador, ele ia pro templo. Meu irmãozinho, você está confundindo as bolas aí, está confundindo tudo aí, né? Certo? Ele não ia pro templo, ele não pregava no templo, ele não ia pregar. Quem pregou ele foi, né? Foram os sacerdotes lá, os fariseus que mandaram pregar ele numa cruz, né? Pregar é bater com um martelo num prego e você está pregando, né? Isso é pregar. Mas o sistema religioso deu um jeitinho de embolar ali e falar que pregar é quando você anuncia, quando você fala. E o Salvador falou, e anunciai, e falai.
né? Então, eles não, a coisa foi assim. Eles mataram o Salvador. Eles foram para cima do Salvador, foram contra as verdades que ele dizia. E quando chegou o tempo, a hora, agora vamos atrás dele e vamos matar, né? Quem? O povo. Então, daí teve uma irmãzinha lá católica, ela falou: eu sou católica. E eu não sei porque as pessoas ficam falando isso aí, porque o povo matou o Salvador. O quê? O povo matou o Salvador? O povo mandou matar? Não. Quem comprou o nosso Salvador por 30 moedas de prata? Quem comprou, quem vendeu, nós já sabemos que foi Judas Iscariotes. Então, tudo bem, né? Agora eu quero saber quem foi que comprou. Tá lá, quem comprou foi Caifás. Caifás era o sumo sacerdote, não é? Se ele era o sumo sacerdote, ele era o quê? Do sistema religioso. Então ele comprou o Salvador. Comprou, ou seja, Judas vendeu a informação de onde ele estava para eles poderem ir lá buscar. Foi quando o Caifás foi e pegou, né? Entregou ele à mão dos guardas lá e agora vamos acabar com ele, vamos crucificar ele. Então, existem muitas discrepâncias, muitas falácias, muita coisa que as pessoas não entendem e elas falam sem entender. Então fica um videozinho rapidinho, né, só para dar uma ideia, só para ir para as pessoas que ficam brigando e refutando e não pode escutar nada. Se falar alguma coisa, depois vem com essas passagens fora de contexto. Passagem que diz: porque tira primeiro a trave do seu olho e depois tira do seu irmão. Nós não estamos tirando a trave do olho do irmão. Nós estamos falando para o irmão que aquele caminho que ele está seguindo está errado. Aí depois vem uma outra frasinha que diz assim: o Salvador fazia aquilo porque ele era santo, né? Ele era sem pecado, ele não tinha pecado, por isso que ele fazia aquilo. Nós não podemos fazer isso daí. Ô minha irmãzinha, você sabe muito bem que é você mesma, né? Não é questão de ele ser santo, como você chamou, né? Nem gosto de falar essa palavra muito, porque você não sabe o que significa a palavra santo. Eu sei, e esse vídeo não é sobre palavras, tá? Então eu nem gosto de falar santo, mas você sabe muito, muito bem que não tem nada a ver com isso aí. Porque senão ele não iria pedir para as pessoas: exortai-vos uns aos outros todos os dias, falai sem cessar, em todas as circunstâncias. Em algumas traduções está orar sem cessar, mas orar e falar é a mesma coisa, né? Então falai sem cessar em todas as circunstâncias. Exortai-vos uns aos outros. Ele é hipócrita? Fala assim. Você costuma chamar ele de Jesus, né? É um nome que foi inventado agora há pouco tempo, mas chame do que você quiser ele. Eu chamo de Salvador, é o nosso Salvador. Você vai falar para o nosso Salvador que ele é hipócrita? Que ele podia fazer tudo o que ele fez porque ele era santo, e agora as pessoas não podem fazer porque não são santas. Mas depois ele fala para as pessoas: falem uns aos outros, exortai-vos uns aos outros. E outra: ide e anunciai o Evangelho, que está blasfemado lá, que seria a boa nova, o reino, a vida eterna, aquilo que eu vos anuncio. Ide vós e anunciai por toda a terra. Agora chama ele de hipócrita. Bom, na verdade, nem chama ele de hipócrita. Talvez você mesmo seja, não é hipócrita, mas ignorante de entender, não conseguiu entender ainda, que quando ele falou que você está fazendo uma conjectura, não está escrito lá, ele fazia isso porque ele era Deus, porque ele era santo, porque ele era supremo, porque ele era justo, porque não tinha pecado. Isso não está escrito em lugar nenhum, tá? Você mostra, não está escrito então. É isso que esse vídeo é para isso. Eu queria falar rápido, mas não dá, é comprido. Você fala, não é você, as pessoas falam as coisas que acha. Pois vê com aquelas histórias, ele vai vir 3 vezes aqui na Terra? Como que vai vir 3 vezes aqui na Terra?
não entra, sabe, essas falácias, essas eu nem chamo de mentira, eu chamo de invenção, uma ilusão. Eu vou inventar. Vamos inventar então? Inventar uma coisa dentro dentro dos parentes aí, vamos lá. Então, uns dizem que o Salvador é o arcanjo Miguel. Então eu vou falar que ele é Jonas. E ele vai vir na barriga do peixe, na barriga da baleia. Não está escrito na escritura isso aí? Que Jonas ficou 3 dias na barriga no ventre de uma baleia lá? Que uns acham que foi verdade mesmo, foi uma baleia que engoliu ele. O povo gosta de literatura, o povo gosta de historinha da carochinha, gosta de ficção científica demais, gosta muito. Lê o Apocalipse como se aquilo fosse um filme de ficção científica, o Aliens 5. Por favor, vamos ter um mínimo de respeito pelas escrituras, que ali nada fala de coisas assim, daquela monstruosidade. Ali é tudo sentido figurado, tudo situação que nós estamos vivendo hoje em dia. A grande Babilônia, a prostituta, as suas filhas. Depois fala assim, não, porque o Criador ele é carrasco, ele vai matar as pessoas. Porque está escrito lá, despedaçarei suas mulheres e rasgarei suas entranhas, despedaçarei suas filhas e tal. Não está assim lá? Está nos profetas. E está em Apocalipse também, respaldando essa mesma profecia. Porque é uma profecia, né? E daí você fala assim, ele vai vir para a terra que vai matar as mulheres e vai despedaçar as filhas dela. Presta atenção. Mulher, denominação, filhas, suas filhas que nasceram dessa prostituição. Será que não está claro ainda? Eu tenho que falar o português claro, então? Quer que eu fale português claro, então? Então vamos lá. Igreja não. Passa longe isso daí. Passa longe disso ser chamado de igreja. Porque igreja somos nós, as pessoas, né? O rolial do Pai. O corpo dele. Fazemos parte do corpo dele. Isso é igreja. Aquele templo ali é a denominação católica e as suas filhas protestantes. Quando ele diz, eu despedaçarei, leia Miqueias, primeira página de Miqueias, tá? Mas onde você está falando aí? Não está falando, tá? Agora, leia Miqueias, a primeira página de Miqueias, capítulo 1. Gosta de ouvir a palavra capítulo? Você se sente bem quando você ouve a novela das 8, capítulo 34, 35? A palavra capítulo traz uma emoção, uma sensação gostosa em você. Então vamos lá, Miqueias capítulo 1. Agora você vai com toda garra, fúria, vai lá ler. Eita, parece uma palhaça, parece uma brincadeira de criança, né? Uma brincadeirinha de criança, e que não é bom, que é má, uma brincadeira de criança má. Miqueias, leia a primeira página de Miqueias, lá está falando, está quase... O livro quase que tira a mão para fora, assim, e mostra na sua cara, assim, olha aqui, as denominações aqui, a abominação, o que eu abomino que vocês façam, está aqui, ó. É triste, meus irmãos, é triste demais, Sabe? Hoje eu tive hoje é dia 27 de abril de 2015, tá? Vou ficar registrado assim, são 23 horas e 37 da noite, né? 23 horas pode ser da noite, vocês me perdoem aqui a ignorância agora. Às 11h37 da noite, né? 23 horas e 37. E eu tive hoje aqui uma indignação imensa. Achei um vídeo a gente vê ali o sistema religioso enganando as pessoas. Eu até me comovi, eu não vou dizer que eu chorei, mas eu me emocionei, saiu lágrimas dos meus olhos, porque eu vi aquilo ali
E eu fiquei lembrando, sabe do que? Depois tem um irmãozinho que fica falando pra mim lá que eu tô blasfemando, que eu tô afrontando ao Criador. Eu me lembrei do capítulo do livro de Êxodo inteirinho, onde eu vi lá aquele anjo pedindo para as pessoas fazerem fogueira para queimar ali o incenso, para queimar o carneiro, queimar a ovelha, queimar o pombo, queimar rolinha, né, passarinho lá e tal, para fazer sacrifícios e holocaustos, né, e oferendas, né, ofertas, oferenda, a mesma coisa. E dentro de um templo desses daí, creio que seja um pentecostal aquilo, creio, não tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza assim porque foi pentecostal, tá? Não vou ser aqui agora ficar mascarando as coisas não. E a pessoa com fogueira dentro do meio lá, e olhando para a fogueira e dançando, aquela música infernal tocando no fundo ali, e cheio de blasfêmias, a música cheia de nome de blasfêmias, e a pessoa dançando ali, uma mulher e tal, e as pessoas que estavam em volta tudo olhando ali e dançando também, e a fogueira ali no chão, ali numa tipo um incensário, uma coisa assim, e ali no chão. Eu lembrei daquilo lá, e vendo logo na minha cabeça, o Salvador veio para abolir tudo aquilo, e ele aboliu tudo aquilo, acabou tudo aquilo. Acabou tudo aquilo, meus irmãos, acabou aquilo lá, acabou, chega. A escritura já fechou, já tá ali, ó, que quando ele veio e aboliu essas práticas religiosas. Porque presta atenção, quando se muda a lei, é obrigatório que mude o sacerdócio. E houve uma mudança na lei. Então mudou-se o sacerdócio. E agora nós somos os nossos próprios sacerdotes. Ah, mas isso é prepotência do nosso Salvador. Você vai falar isso daí para ele? Nós agora somos o templo dele. E nós somos o sacerdócio do templo dele. Você não quer essa responsabilidade toda para você agora? Você ser responsável por você? Você ser responsável pela sua própria salvação? Você não quer? Você prefere continuar na velha aliança, tendo que ter um mediador entre você e o Criador? É mais preferível ter um mediador homem entre você e o Criador? Olha, cuidado que naquele dia, você vai olhar na filinha para trás, o seu mediador vai estar na fila também na mesma condição que você. E não vai adiantar você falar assim: ô pai, perdoe, eu não sabia, olha, foi aquele lá que me ensinou. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Porque tinha vários irmãos aí falando para vocês aí das minhas palavras das Escrituras. Vários e vários irmãos falando por muito e muito tempo. E vocês não deram ouvidos, preferiram ficar na iniquidade, ir após outros deuses. Mas nós vamos lá para o templo por causa do Senhor. E quem disse que eu habito naquele lugar? E quem disse que aquilo lá é minha casa? Minha casa são vocês. Se eu mandei o meu filho para que vocês tivessem vida plena, a vida eterna, para que vocês fossem salvos, vocês ficavam procurando a salvação, vocês já eram salvos e vocês estão procurando a salvação. Agora eu desafio qualquer um de vocês, ou que vocês conheçam outros que não estão vendo o vídeo, e prove para mim que eu estou errado. Prove para mim que a escritura que eu leio é falsa. Quero que você prove para mim. Fala: não, o Criador pediu para que as pessoas fossem para o templo. Não, ele criou o tabernáculo no tempo de Moisés, 430 anos depois de ter dado a promessa a Abraão, a promessa do seu filho que viria dos lombos de Abraão, que viria depois de Abraão, na descendência de Abraão. Logo, pois, se nós somos a descendência de Abraão, Hebreus, tá? Leiam Hebreus, tá em Hebreus, livro de Hebreus. Logo, se nós somos a descendência de Abraão, nós também somos parte do Salvador. E se somos parte do Salvador, nós estamos incluídos na promessa que o Criador fez a Abraão.
E se estamos incluídos nessa promessa que ele fez a Abraão, sendo parte do Salvador, nós estamos incluídos na vida eterna. Você quer se salvar ainda? O Salvador não veio para você ainda? Você quer se salvar? Você tem que ir para o templo ainda? Você tem que ir para o tabernáculo ainda? Para a sinagoga ainda? Você precisa de lugar para congregar? Teve um que falou para mim lá que nós precisamos congregar. Onde está escrito que nós precisamos congregar? Irmão, me mostra onde que está escrito que nós precisamos congregar, que é preciso congregar. É preciso ir de falar uns com os outros. Isso é que é preciso. É preciso, ame o teu próximo como a ti mesmo, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amo, na verdade, né? Naquela altura ele ainda estava ali. O que é preciso é largar a mão de ser ignorante e hipócrita e ir para esses lugares aí falando ainda que está indo lá por causa do Pai, por causa do Criador, que não habita lá e abomina preceitos religiosos. Ele abomina. Palavras minhas? Leia a primeira página de Isaías. Primeira página, para você ver como não é muito difícil para você entender. Primeira página de Isaías. Leia a primeira página de Isaías. Vai procurar no Velho Testamento, na Velha Aliança, lá Isaías. Quem está falando ali? Isaías. Não é Isaías que está falando, não. Senão Isaías não seria oráculo do Criador. Ele não seria um oráculo, ele não seria a boca de Isaías falando as palavras do Criador ali. Ou melhor, colocando o Criador, a voz do Criador falando pela boca de Isaías. Ele não era um qualquer, não. Ele era um escolhido do Criador, para ele poder falar para as pessoas através dele. Certo? Ele abomina preceitos religiosos, abomina reuniões solenes, abomina, mas isso estava escrito lá, porque para trás para cima está escrito assim, ó povo de Sodoma, ó povo de Gomorra, como exemplo de iniquidade e de impiedade uns com os outros. Exemplo, aquilo foi um exemplo. Agora ele fala que abomina aquilo tudo. Ah, mas está só escrito lá. Vai procurar em Amós. Agora leia o livro de Amós, que é pequenininho. Se você consegue ler, você consegue encontrar tudo isso daí lá. Leia Amós, vai lá ler Oséias. Oséias você vai tomar choque. Em Oséias você vai tomar um choque. Presta atenção no que eu estou dizendo. Oséias você vai tomar choque. Você vai ler Oséias e do começo ao fim ele vai estar falando sobre iniquidade, sobre preceitos religiosos, sobre a grande Babilônia, sobre a igreja católica que nós temos hoje em dia, que é a grande meretriz. Essa é a grande meretriz. Meretriz é uma palavra muito bonita para a gente falar para as pessoas. Vamos falar o português, claro. A grande prostituta, para não ser vulgar e falar outra coisa, tá? Espiritual. A pessoa pensa que é tudo do lado físico, carnal, prostituta. Prostituta é espiritual. E por que eu falo prostituta espiritual? Porque nós somos a noiva do Salvador. Nós somos a noiva do Salvador. Isso está lá escrito. Somos a noiva do Salvador. Ora, se nós somos a noiva do Salvador e vamos com Baal, nós estamos sendo prostituta. Estamos traindo, estamos adulterando a nossa aliança que nós fizemos com o nosso Salvador. Indo após outros deuses e pior, pagão e pior, em templo que ele nunca pediu, ainda diz lá pela boca de Oséias, de Isaías, de Jeremias, de Zacarias. Outro livro que eu li também que ele fala sobre isso, e Ageu, Amós, acho que eu já falei Amós agora há pouco. Basicamente todos os profetas falam disso daí. Ainda falta profetas para eu ler, porque é muito grande, tem muita coisa, mas eu já li bastante, o suficiente que dá para ver o nojo que é esse sistema religioso aprisionando as pessoas, deixando as pessoas presas em preceitos religiosos que deixam as pessoas aprisionadas. As pessoas ficam ali e agora esses de dentro do sistema me acusam. Acusam a mim, ao Jefferson, acusam a mim. E ainda bem que não estamos no tempo
do Salvador, porque senão teria que falar na rua para as pessoas, e aí seria apedrejado mesmo, morto, era tiro na cabeça logo. Às vezes eu estou falando aqui assim, eu penso que até que vem uma bala da rua ali, teleguiada ali, e acerta minha cabeça. Porque o sistema religioso acabou com todos os apóstolos, acabou com o Salvador, acabou com todo mundo, com os discípulos todos tentaram falar alguma coisa dele. E depois, e já que não foi possível, quando foi implementada essa instituição satânica, porque não pode ser chamada de um outro nome, do cristianismo, vindo por Constantino e logo depois firmado por Jerônimo, que adulterou toda a nossa escritura, que já tinha sido transliterada do hebraico para a Septuaginta, mas daí ele vai lá e pega da Septuaginta e transforma em Vulgata, e da Vulgata sai as Bíblias que nós temos hoje, adulterados nomes. Nós lemos Senhor, mas lá não é Senhor, lá é Baal. Nós lemos Senhor, lá não é Senhor, lá é Moloque. Nós lemos Senhor, lá não é Senhor, lá é um anjo caído, lá é um Nefilim, lá é um anjo caído. Nós lemos Senhor, às vezes é Satanás. E nós lemos Senhor ali, tudo é Senhor, bagunçou tudo. Olha, eles que falam isso daí. Se tivesse os nomes ali, a gente ia conseguir associar. Porque o Criador não é sanguinário, o Criador não é, ele é justo, mas ele não é covarde. Ele não manda matar, ele não manda fazer mal, ele não manda fazer idolatria, ele não manda. Eu estou abrangindo aqui também para você também, tá bem, irmão? Quase falei o nome, mas você já sabe quem que é, tá? Ele não manda fazer as coisas, ele vai lá e faz. Ele destruiu Sodoma, Gomorra, Adimá e a outra cidade, Zeboim, tá? Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. Ele destruiu as 4 cidades ali, que na nossa Bíblia, infelizmente, até o livro de Jazar foi tirado. Há 2 menções sobre, e não está escrito isso no livro de Jazar? E as pessoas ficam tudo boiando, deve ser algum livro que inventaram por aí, e nós não vimos ainda. Existe, eu tenho esse livro até, e você pode procurar na internet que você acha, tá? Mas foi tirado, para a gente não saber esses nomes, as outras cidades que falaram que a Sodoma e Gomorra foi destruído por causa de sexo, por causa de orgia e tal. Não. Na própria escritura mesmo, não precisa nem buscar lá na outra não. Fico nervoso e acabo perdendo as palavras aqui, vocês me desculpem, tá? No livro de Jazar, vocês não precisam procurar lá. Lá conta tudo melhor, muito melhor, mas sobre esse tema. Mas na própria escritura que sobrou pra gente aí, diz lá, porque eles cometiam iniquidade. Existem vários exemplos ali que passavam uma pessoa, eles roubavam essa pessoa, batiam essa pessoa, ficavam em casa, depois eles cobravam a pessoa, depois a pessoa saía depenada da cidade, uma mão na frente, outra atrás, e ia embora, isso quando não era morto. O povo, eles não tinham piedade das pessoas, cometiam a impiedade, certo? E 3 vezes por ano, aí de onde que vem a situação da orgia, que fala orgia, porque é sodomia, tal, tem sex shop aí, com o nome sodomia, não sei o que lá e tal. E não tem gorromia, né? Tem gonorreia, mas gonorria, isso daí não tem, né? Então, escuta, 3 vezes no ano, esse pessoal todo dessas cidades, que eram pequenininhas, uma cidadezinha minúscula, né? Lá à beira do rio, lá, daquele marzinho pequeno que tem no Oriente Médio, naquela volta ali. Então, essas pessoas saíam da sua cidade 3 vezes no ano, iam para a montanha, à beira, às vezes fora da cidade, fazer suas festas. E essa festa consistia em orgia, em prazer sexual. 3 vezes por ano, uma vez, digamos, em janeiro, outra vez em junho, e outra vez lá por setembro, outubro, sei lá, não sei, mas eram 3 vezes no ano, certo? Eles iam para lá e faziam. E aí podia participar todo mundo. Era homem, mulher, criança, cachorro, velho, idoso, capaz de entrar até papagaio no meio lá, gato, entrava tudo. Certo?
Diz lá isso daí, que até animais, sexo com animais, entravam crianças no meio também, filhas, adolescentes, jovens, gente idosa, gente mais velha, era tudo uma bagunça só. Isso era a prática que eles tinham 3 vezes no ano fora da cidade. Estava certo, estava errado? Estava errado contra o nosso Criador, por isso que foi destruída a cidade também. Mas a cidade foi destruída por causa da iniquidade que cometiam dentro da cidade, entre eles mesmos. Não tinha perdão entre um ou outro, não. A única pessoa que estava lá, que era justo, que agora você, não sei se foi Sodoma ou foi Gomorra, se não me engano foi Sodoma mesmo, se não me engano, mas pode ser que eu esteja errado, não me lembro exatamente. Foi a família de Ló, foi Ló, sua esposa e as 2 filhas dele. Ainda a esposa teimosa, ainda, quando sair da cidade, não olhe para trás. Tá? Ordem, não olhe para trás. A mulherzinha olhou para trás, curiosa, pronto, virou uma estátua de sal. Acabou, a mulherzinha morreu. E Ló saiu com o anjo, né? O anjo dando a mão para Ló, tirando ele da cidade com as suas 2 filhas. 2 filhas foram embora para as montanhas, tá? Para as montanhas. Pronto, o resto da história você já deve saber, né? As 2 filhas com Ló, aquela coisa toda lá, para dar continuidade à geração deles, tiveram relações com o próprio pai, né? Mas isso é uma outra história. Vai ler, custa ler, né? É ruim, né? Quando eu estava no sistema religioso, ainda a pior de todas, a mamãe católica, né? A grande meretriz aí, a gente não tinha incentivo nenhum em ler, né? Vem lá um folheto, a gente chamava de folheto, vem o folheto da missa, e nesse folheto nós temos que acompanhar, lá em cima está assim, rito. Eu achava engraçado, porque eu tenho uma tia chamada Rita, e eu olhava aquilo e falava, Rito, aí, o marido da minha tia, Rita, quando eu era criança, assim, eu brincava até, porque é rito. Ritual, é o ritual mesmo ali, tem que seguir o ritual, canto de entrada. Até as palavras que o padre está falando na frente, está escrito ali, porque ele está lendo no mesmo folheto que a gente. Está tudo ali, na mão. Então a primeira leitura, 2 versículos de qualquer coisa lá, segunda leitura, mais 2 versículos de qualquer coisa lá, e depois o Evangelho. Olha o Evangelho. O Evangelho eu li lá 5, 6 ou 7 versículos, às vezes era 1 ou 2 só também, dependendo, né? Aí vem aquela meia hora daquela pataquada, porque se dali tivesse alguma coisa, se saísse ali alguma coisa boa de dentro das Escrituras, ainda vá lá, embora o Salvador falou, ide e anunciai, não vinde e escutai, né? Mas é que não saiu nada. Às vezes saíam umas coisas boas. Não posso ser hipócrita de dizer que não saía. Saía. Quando o padre era um pouco assim, gracioso assim, e contava uma piada. Aí todo mundo ria. Aquilo era bom. Descontraía o pessoal. Contava uma piada lá e tal. Entendeu? Ou quando não tinha o que falar e falava assim, porque Jesus é tudo de bom. Isso aí, é tudo de bom. Nós fomos para dentro de um templo, 1 hora e pouco lá, sentado, para ouvir que o Salvador é tudo de bom. Ok. Agora ide em paz. E que Baal vos acompanhe. Ah, por favor. Aí eu tô lá mais de 30 anos no sistema religioso. De repente eu leio as Escrituras, me desperta um sinal, começo a ler esse sinalzinho aí, ó, desperta o sinal, é o Espírito do Pai, tá? Porque está lá também, o Salvador falou, não é preciso que ninguém vos ensine, porque o Espírito do Pai capacita todas as coisas. Por que as palavras do Salvador para você que está dentro do sistema não tem validade? Tudo bem que foram vocês, os seus antepassados que mataram ele, tudo bem, tá? Mas vocês não podem também desvalidar as palavras dele. Ele falou, não é preciso que ninguém vos ensine. O Espírito do Pai capacita todas as coisas, capacita o entendimento, porque o Espírito é entendimento. Nosso Espírito é o entendimento. O Espírito do Pai vem e nos dá o entendimento certo daquilo. Tá? Quando eu comecei a ler, eu despertei, acordei, comecei a ler. Aí eu vi que tudo aquilo ali era uma
era um aprisco, era uma prisão que eu estava. Dá desespero de lembrar. Então, aí agora vem essas conversinhas dentro das redes sociais, dentro daquilo ali, e falando que não critique os outros. Olha, eu não estou criticando você, eu não estou criticando ninguém. E as pessoas que estão fora do sistema, pelo menos as que eu conheço, tá? Não conheço muito. Eu nunca vi ninguém criticando o outro irmão. Eu sempre vejo fazendo como o Salvador fez, falando do sistema. Certo? Falando de dentro do sistema. O dia que eu criticar um irmão ali, esse irmão, quero que me fale, você falou no seu vídeo que você não criticava ninguém, estava criticando a mim. Eu não critico a você, meu irmão. Eu critico ao sistema que te induz a ficar preso nele. Aí uma irmãzinha de um outro lugar pegou e disse assim, eu não vou falar com um ignorante. Só que ela não ouviu, a única coisa que eu falei foi alguma coisa a respeito do Papa, parece. Ela estava indo contra o Papa, e eu também estava indo contra o Papa. Só que ela não concordou com o meu contra do Papa. E aí ela começou a me chamar de ignorante. Falou, você está muito longe das coisas que eu penso. Eu não vou ficar discutindo com um ignorante. Eu falei, irmãzinha, se falar as coisas das escrituras para você é ser ignorante, eu sou um ignorantaço e com muito orgulho de ser ignorante. Se falar as coisas das escrituras é ser ignorante. Porque o que menos se fala dentro dos templos é sobre as escrituras. Fala sobre versículos isolados, versículo aqui, dá uma passeada na Bíblia que dá até gosto. Legal que passeia tanto, não gasta uma gota de gasolina, né? E fica passeando. Vamos aqui, agora vamos lá, agora abre lá o capítulo, tá? Agora vai para o livro de tal, agora é o capítulo 4, versículo não sei quanto, para aí nesse versículo aí, agora vamos pular lá para outro capítulo, lá, vamos lá. É uma passeada que eles fazem que dá até medo. Fala, não, ô senhor pastor, ô senhor padre, não vos chamei, não chamai-vos uns aos outros por pai, mas sim de irmãos, porque todos vós são iguais, todos vocês são iguais, são todos irmãos, né? Tem padre, né? Padre italiano, pai. Fica por aqui isso. E fazemos ali e eles falam, até me perdi. Outra coisa muito importante. Aí veio uma senhorinha lá, uma senhora, que falou assim, Jesus falou para Pedro, eu não sei se ela falou tu és a rocha, ou ela falou para mim assim, Pedro, sobre esta rocha edificareis a minha igreja. Então Pedro foi o primeiro Papa. Olha, eu não sei nem por onde começar. Uma blasfêmia, uma ignorância, uma coisa tão ridícula dessa daí. O nosso Salvador é a rocha. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra principal. Por que angular? Porque faz ângulo. Então se aquela pedra, desculpa eu pegar uma coisa angular aqui, por acaso estava na minha frente uma caixinha, tá? Não vou fazer publicidade da caixinha não, tá? Ela é quadriculada, certo? Essa aqui é uma pedra. Eu vou colocar ela ela vai ser a pedra de canto, assim, ó. É chamada de pedra angular, porque ela dá o ângulo certinho de 90 graus, certo? Essa pedra é a pedra angular. É a partir dela que vai construir a casa. A partir dessa pedra. Agora todas que pôr nessa sequência aqui, ela vai direitinho até a frente. E todas que colocar aqui vai direitinho até a frente. Ora, temos um ângulo de 90 graus. Quando juntamos aqui e aqui, ficamos com um ângulo de 90 graus. Certo? A pedra angular. Por isso que fala pedra angular. E inventaram até a igreja quadrangular. Igreja, outra vez blasfemando o corpo do nosso Criador. A denominação quadrangular, né? Tem a ver porque é quadrangular, quadrado, quadrilátero, né? Tem 4 lados iguais, 90 graus, tudo. Ele é essa pedra, ele é essa rocha, ele é. E sobre esta rocha, Pedro, meu apóstolo, meu discípulo e meu apóstolo, edificareis
o meu povo, edifique o meu povo, faz o meu povo crescer, faz o meu povo ter visão das coisas que eu tô falando já há mais de 3 anos já aqui, andando pra rua. Ninguém disse também se a idade dele foi 33 de verdade mesmo, ninguém prova isso daí, e muito menos se ele começou com 30 anos a fazer suas coisas. Diz que ele ficou por 3 anos mais ou menos anunciando, mas ninguém sabe se ele começou com 20, com 25, com 30, com 35, com 40, tá? Ou com 60, ninguém sabe. Não adianta que ele vai, porque eu sei que é, você escutou que é diferente, você escutou isso daí, você não sabe, você escutou, tá? Eu escutei alguém falar isso daí, e de tanto falar, tanto falar, uma mentira, depois de muito batida, vira uma verdade. Tá? Ele é a pedra, e sobre essa pedra que é ele, Pedro, edifique o meu povo, a minha igreja, a minha orolial, tá? No hebraico é orolial. Isso que é o verdadeiro corpo dele, o nome, tá? Igreja é uma palavra grega, é uma palavra que foi transliterada do hebraico orolial para o grego e virou igreja. E nós falamos no Brasil, ou aqui em Portugal até, falavam a palavra igreja, pensando que igreja é templo. Olha que viagem louca, templo de pedra, é templo, não é igreja. Igreja somos nós. Ai, cansa, sabe? Mas eu não... Cansa por hora, nem digo por hora, por milésimo de segundo, já estou descansado já. Porque eu não me canso de falar sobre o nosso Salvador. Eu não me canso de proferir palavras das Escrituras sobre o nosso Salvador. Eu não canso de falar contra o sistema religioso que nos aprisionou por muitas décadas, para mim por algumas décadas, e ao mundo todo por milênios, né? 2 milênios praticamente, né? Vamos lá, não chegou a 2, 312 depois do Salvador, 312 anos depois do Salvador, está lá Constantino já maquiando ali, derivado de maquiavélico, né? Está ali maquinando ali as artimanhas, as ardilagens dele ali contra as pessoas, unindo, transformando o sistema político em sistema religioso, político na mesma, mas religioso. Tá? É muita coisa na nossa frente e a gente fica com o olho tapado. Aí, porque é bonito, porque é gostoso, tá? Sai desse aprisco, meus irmãos, sai desse lugar. Só que você não percebeu que você está enganado há muito tempo. Agora você sabe, mas eu quero continuar enganado. Continua enganado, mas você vai para a perdição, que você sabe que é perdição. Você sabe como que você trabalha numa empresa. Vamos falar de coisa terrena. Vamos fazer aqui uma parábola aqui, vai. Um homem trabalha numa empresa e seu patrão diz para ele assim: olha, funcionário, eu não quero que você trabalhe aqui aos sábados e aos domingos, certo? A empresa é fechada sábado e domingo. Eu não quero que você trabalhe na minha empresa sábado e domingo, porque sábado e domingo a empresa não funciona. Tá bom? E você fala: tá bom. Da sexta-feira passa sábado. Sábado você está lá de manhã cedo para trabalhar, porque você quer agradar seu patrão. Certo? Fui fazer parábola, acabei fazendo comparação. Dá na mesma, tá? O homem vai lá no sábado e trabalha para agradar o seu patrão, e vai no domingo para trabalhar para agradar o patrão. Agora eu pergunto: o patrão ele vai ficar contente de ver o empregado dele trabalhando no sábado e o domingo, que não é para abrir a empresa, não é para trabalhar nessa tal empresa? Ou você acha que ele vai ficar contente pela sua cabeça, que ele está contente com esse empregado aí trabalhando ao sábado e ao domingo, porque esse empregado está se demonstrando mais eficiente, mais coisa, mas está desobedecendo uma ordem dele. Ele deu uma ordem direta. Vamos lá: eu abomino festa solene, abomino preceito, abomino. Suas músicas, seus cânticos, seus instrumentos me irritam os ouvidos. Quando estendei as vossas mãos e duplico suas orações, eu viro o meu rosto
e você continua estendendo suas mãos e fazendo ali orações repetitivas. Mas para católico, ele está falando isso daí para Babilônia. Porque nas filhas evangélicas não tem aquela coisa da Ave Maria cheia de graça, Ave Maria, não tem isso daí. Tá? Muito menos um Pai Nosso atrás do outro, igual, não sei o que é aquilo ali. Certo? Eu sabia que eu frequentei isso daí mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Que nojo que eu tenho de servir Baal, de servir um Deus pagão. Que nojo que eu tenho de rejeitar o meu Criador, rejeitar o meu Salvador para ir atrás de outros deuses. Porque o Criador não está lá não habita em tempo feito por mãos humanas. Agora vai rejeitar também as palavras de Paulo. Vai rejeitar as palavras de todos os profetas, joga os livros dos profetas fora, joga as cartas de Paulo fora. Vai sobrar o que da sua Bíblia? Gênesis, Êxodo, vai sobrar Êxodo. Isso é bom, porque tem lá a figura de sacerdote que você quer. Sabe quem foi o primeiro Papa? Você não leu Êxodo ainda inteirinho, prestando atenção em cada letra, em cada palavra. Eu li, fiz um vídeo a respeito disso aí há pouco. Inclusive estou terminando, até agora estou compilando já o 6º vídeo, tá? E vai ter mais um que é o 7º, que já está pronto. Depois eu vou só compilar para depois pôr no ar. E eu acho que vai ter que sair mais um, o 8º. Sabe quem foi o primeiro Papa? O primeiro que usou a mitra na cabeça com uma chapinha de ouro com a gravura gravada, com uma chapinha gravado servo do Senhor, que é Baal. Sabe quem foi? Pasmem, meus irmãos, pasmem. Arão, o primeiro Papa, não Pedro. Pedro é do Salvador. O Papa tem a mitra na cabeça. A palavra mitra é meio suspeita, né? Deus Mitra, o Deus Sol, né? Mas não vamos entrar nessa onda agora, porque senão a gente vai capotar. Porque é aí que a retórica vai por aí, tá? O caminho vai por aí. Nesse tema, tá? Arão usou a mitra. Arão tem todos os requisitos como primeiro sacerdote, tá? Irmão de Moisés, tá bom? E seus filhos, que o sistema religioso costuma chamar de coroinhas, né? Os seus filhos que o ajudavam a fazer ali os sacrifícios, rituais ali e tal. Com o tempo, né, parou-se esse tipo de rituais, mas continua. A fogueira, como eu vi agora aí, mas aí já é na filha. Que tá a fogueira já é na filha. Olha, leia um pouquinho as escrituras. Vai procurar a verdade, tá? Eu vou lhe dar aqui 2 lugarzinhos para você ler muito bem, para você que tem dúvida a respeito do nosso Criador. Se você está agradando o nosso Criador, será que ele, como dono da empresa, e mandou você não ir lá? Será que você indo lá, você está agradando ele? Ele está contente com você ir? Você desobedecendo uma ordem que ele deu? Será? Você acha? Tá? O homem gosta de ser vangloriado perante os outros homens. E isso é que é, né? Mas esquece do Criador. Esquece. Pois é. Meus irmãos, foi um desabafo só a respeito desses comentários de pessoas que estão no sistema ou que não estão no sistema até, mas defendem o sistema. Não sei por que defendem, mas estão defendendo. Jogando essas palavrinhas aí, mas. Não lê as escrituras, não quer saber da escritura para nada e fala contra quem leu e que está provando que está escrito. Olha, está escrito aqui, ó, tá lá atrás lá, está escrito aqui, ó. Não, porque você aí começa a acusar o irmão, aí ainda já não fala mais das escrituras, aí fala do irmão. Porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é ignorante, porque você é hipócrita, porque você fica falando as coisas para os outros, porque você tem que olhar primeiro a sua vida, porque depois você tem que ver dos outros. Aí para você falar, aí que eu acho que tem que entrar aquela outra situação que diz assim, lá, penso que foi Pedro que falou isso aí: não deem pérolas aos porcos, né? Ou melhor, Isaías já dizia: não dai bálsamo à Babilônia, ela não tem cura.
Não queira converter a Babilônia, não queira entrar dentro do sistema religioso e esperar que todos os padres, todos os pastores, todos os dirigentes dessas denominações satânicas se convertam, porque eles não vão se converter, porque o dinheiro já o corrompeu, o consumismo do mundo já está corrompido, já corrompeu o coração deles, já não entra mais nada ali, o sistema já acabou, já minou tudo o que eles tinham, mas ainda há uma chance, porque quando o Senhor vier, Ele vai dizer, antes da destruição, vai dizer, sai dela, povo meu, para que não incorras nas suas culpas, para que não incorra nos seus atos de abominação. Em outras palavras, ainda vai ter isso aí. Isso que eu falei está em Apocalipse, tá? O que eu falei sobre agora há pouco aí é Jeremias, tá? Estava confundindo aqui, não é Isaías, é Jeremias. Tá? Você não dá passagem para mim, não dou, sou mal, sou ruim, não dou. Se quer me chamar de ruim, de mal, me chama, não dou. Eu não sou pastor, eu não sou padre, eu não quero que você siga a mim, eu não quero que você fique escutando eu falar e depois vai comprovar na escritura e fala, ele está certo mesmo, vou seguir a ele. Não quero que siga a mim, não. Quem disse que eu estou formando o grupo? Quem disse que eu estou fazendo reunião? Seria hipócrita tanto também? Estou falando para não fazer reunião solene, agora eu vou montar um clubinho de reunião aí. Por favor, tá? Por favor, tá? Outros dizem, mas nós montamos para estudar a Bíblia. Olha, Gamaliel estudou a escritura toda e foi o mentor, o principal, o sábio, aquele que é o mestre de Paulo. Paulo disse, depois que aprendeu com o Salvador, falou assim, o que Gamaliel me ensinou me serviu de cocô, de esterco humano, fezes humana, me serviu de nada aquilo lá, me serviu de fezes, porque ele aprendeu com Gamaliel. Ainda você quer estudar, isso é uma afronta, irmão, é uma afronta muito séria. Sabe por quê? Você quer ser mais inteligente, mais capacitado por si próprio do que o Espírito que vai te capacitar para você entender aquilo lá e poder falar para os seus irmãos, fazer vídeo como esse daqui. Hoje em dia é tão fácil, qualquer telemóvel faz. Aí no Brasil é celular que fala, né? Até isso blasfemaram, trocaram o nome, celular, que vem de célula, não tem nada a ver. É um telemóvel, um telefone móvel, leva para qualquer lado. Tá? Também não vem o caso, né? É só mais uma, mas não vem o caso. Você pega e você lê, você é capacitado para entender aquilo lá e vai e anuncia. Estuda a escola, estuda geografia, matemática, português, a língua que você quiser. Mas as escrituras sagradas, que são uma coisa que foi escrita por intermédio do Espírito do nosso Pai, a pessoas de épocas diferentes, lugares diferentes, de línguas diferentes, e escreviam sobre a mesma coisa, como hoje em dia está acontecendo aqui em Portugal. Sou um, no Brasil tem um, no outro lugar tem um, cada lugar tem um, mas não é um não. Aqui eu não posso falar que eu conheço mais, porque eu não conheço tanta gente aqui, e brasileiro eu sei, pelo menos os que eu conheço, não vi fazendo isso aí ainda. Mas eu sei que tem tem na Inglaterra, tem um outro na Bélgica, se eu não me engano, depois tem um outro que eu vi, mas eu sei que tem muita gente no planeta, que nem eu sei que tem, e eu sei que tem. Eu nem sei quem é as pessoas, mas eu sei que tem. Já ouvi falar muitas coisas já a respeito disso já. Que já entendeu já e está explicando para os outros irmãos, e tem muita gente se libertando desses apriscos infernais, desses lugares satânicos, desses rituais aí, dessas abominações ao nosso Salvador. Muita gente se libertando, tá? Então eu continuo falando contra o sistema, sim, continuo sendo contra o sistema religioso, como o nosso Salvador foi e foi preso, e eu acho que comigo não vai ser diferente se eu continuar assim, pegando assiduamente no pé do sistema, tá? Estou correndo um sério risco também, tá? Mas eu corro esse risco aí por você, por mim, pela minha família, tá? E principalmente pela vida eterna, principalmente, tá? Então eu continuo falando sim. Bem, do sistema não dá para falar bem, porque eles só fazem mal. Mas eu vou falar mal
Não vou falar mal não, tá? Pode ficar tranquilo que da minha boca não vai sair uma maldade contra o sistema. Só vai sair a verdade, tá? Somente a verdade. Obrigado.